Ela foi um dos maiores símbolos sexuais dos anos 90. Com um maiô vermelho e cabelos loiros ao vento, conquistou o mundo. Mas quem é a mulher por trás da fantasia de Baywatch? Aqui no Brasil, essa série ficou conhecida como SOS Malibu. Hoje você vai descobrir a vida real de Pamela Anderson e todos os escândalos. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando o Incast. Eu sou Gabriela Felício e esse é o primeiro vídeo da nova playlist aqui do canal. É uma playlist que vai te indicar séries, filmes e livros muito interessantes sobre mulheres incríveis. Vamos começar com esse documentário aqui. Pamela Anderson, uma história de amor. Já começando pelo título do documentário, eu achei que coube exatamente perfeito para essa atriz maravilhosa e icônica dos anos 90. Eu vou confessar para vocês que tinha um certo preconceito porque eu conhecia a Pamela Anderson antes, bem antes do documentário sair e muito depois do início da carreira dela, que era uma carreira um tanto quanto promissora e que acabou indo por água abaixo por más escolhas que ela fez. Vamos ver comigo, fica comigo até o fim desse vídeo. Pamela Denise Anderson nasceu em 1º de julho de 1967 em Ladesmith, uma pequena cidade no Canadá. Filha de um operário e uma garçonete, teve uma infância simples, mas cheia de sonhos. Aos 22 anos, sua vida mudou completamente. Ela foi descoberta por acaso quando apareceu nos telões de um jogo no estádio de futebol com uma camiseta de uma cerveja, a Labatt Beer. O público foi ao delírio e logo ela virou a garota propaganda da cerveja. Em 1989, Pamela posou para Playboy, a primeira capa de mais de 10 que ela fez. Tornou-se uma das mulheres mais icônicas da revista. O sucesso abriu portas para Hollywood. Em 1992, veio O Grande Papel, C.J. Parker, a salva-vidas de Baywatch. O seriado virou um fenômeno mundial e Pamela um ícone pop. A fama trouxe também muita exposição. O casamento com o roqueiro Tommy Lee, baterista do Motley Crue, virou manchete pelo mundo inteiro. Eu confesso que eu adoro o Motley Crue, mas o Tommy Lee teve umas atitudes que foram péssimas. Pamela enfrentou processos, traições e muita especulação midiática. Ela se casou e se separou muitas vezes, sempre sob os flashes dos paparazzi. Hoje, Pamela vive de forma mais reclusa, próxima à natureza, e em 2023 lançou um documentário contando sua versão da história e um livro de memórias. Ela quer que o mundo reconheça a mulher real, sensível, forte, muito além do estereótipo da loira explosiva. Mas eu vim aqui contar um pouco mais sobre o que a Pamela Anderson conta no seu documentário Uma História de Amor. Confessei para vocês no início desse vídeo que eu tinha um certo preconceito porque eu conhecia a Pamela Anderson simplesmente como símbolo sexual. Mas depois desse documentário que eu tô indicando aqui para vocês, Uma História de Amor, que cabe muito bem, né? Como eu disse, expliquei no início do vídeo, cabe muito bem para ela, porque ela é uma mulher que foi realmente muito visceral na sua vida e na sua carreira. Ela realmente expôs os seus sentimentos, fez tudo, deu 100% de tudo, emocionalmente falando, em tudo o que ela fez na sua vida. Ela explodiu como protagonista da série SOS Malibu. Depois ela se casou com Tommy Lee e ele não foi nada legal com ela, como eu expliquei para vocês. Então vamos a essa história fatídica. O início da vida da Pamela Anderson vocês já conheceram. Então, quando a Pamela Anderson estava fazendo SOS Malibu, estava posando muitas e muitas vezes como estrela principal da revista Playboy, o auge da sua carreira estava acontecendo ali. Ela, em uma balada, em uma festa, conheceu o Tommy Lee, baterista da banda Motley Crue. E tinham muitas celebridades ali na festa. A Pamela Anderson pagou um drink para o pessoal da banda. Quando o Tommy Lee soube que aquele drink era pago por uma musa que estava super no hype na época, ele realmente ficou encantado por ela. Conversou com ela ali na balada, mas nada aconteceu. E depois disso ele começou a perseguir a Pamela Anderson. Percebam aí, gente, que é um comportamento um tanto quanto inadequado perseguir uma mulher, já que ela havia dado indícios com o comportamento de que ela não estaria interessada. Ele continuou ligando, entrando em contato e ela não atendia ele, né? Não atendia as ligações.
Até que um dia a Pamela Anderson estava lá na sua casa, cansada ali de ouvir as ligações caírem na secretária eletrônica. Naquela época, nos anos 90, existia isso, secretária eletrônica. Era um aparelho conectado ao telefone fixo da casa, que quando a ligação não era atendida, aquela secretária gravava uma mensagem da pessoa para o proprietário da linha. Então, Tommy Lee deixou o recado na secretária eletrônica, muitos recados, e ela, cansada dos recados, atendeu a ligação dele. E pediu desculpa, né, por não ter atendido ele nos últimos tempos, porque ela estava muito atarefada, com muitas gravações, muitos compromissos de trabalho, e disse que iria a Cancún para um ensaio fotográfico. E o Tommy Lee falou, sem mim? Gente, como assim? Eles nem se conheciam direito. E ela falou, eu tenho compromissos e tal. Ele falou, eu vou para Cancún atrás de você. E ela falou, não vai. Ele insistiu e fez esta viagem atrás dela. Disse que iria bater de hotel em hotel até encontrá-la. E foi isso que ele fez. Quando ele chegou ao hotel de Pamela Anderson, ela estava já um tanto quanto encantada com ele, com essas atitudes estranhas, malucas e bem impulsivas, convenhamos, né? E resolveu encontrá-lo. Ela estava com umas amigas, ele estava com alguns amigos também. Eles se encontraram, passaram alguns dias juntos e resolveram se casar ali mesmo. Foi uma paixão fulminante de ambas as partes, pelo que a gente conhece e pelo que ambos falam também. Pamela Anderson se casou com um biquíni branco e Tommy Lee com um calção de banho em plena praia de Cancún, com vários desconhecidos em volta. Ela mesma conta em seu documentário que a sua madrinha foi uma pessoa que ela conheceu ali mesmo. Loucura total. Voltaram para os Estados Unidos e a Pamela nem sabia qual que seria o sobrenome dela. Então, no avião mesmo, ele falou, o seu sobrenome agora é Lee. E eles voltaram e foram morar em uma casa linda, enorme, e a paixão continuou durante algum tempo. A mídia estava eufórica com esse casamento relâmpago das duas celebridades muito polêmicas. Com o passar do tempo, Pamela Anderson engravidou pela primeira vez. Ela tinha acabado de ser convidada para fazer um filme, eu não me recordo exatamente o nome agora, mas foi bem próximo às gravações ali de SOS Malibu, e ela ficou muito feliz, ela queria muito ser mãe, e o Tommy Lee também, os dois estavam muito felizes. Passou um determinado tempo, eles não chegaram a divulgar a gestação na mídia, e a Pamela Anderson passou mal no set de gravação e foi encaminhada ao hospital por um aborto espontâneo, né? Como a mídia não sabia que ela estava grávida, foram cogitadas muitas hipóteses de que ela tivesse passado mal por conta de consumo de drogas, enfim, várias coisas foram cogitadas até que ela esclareceu que ela estava tendo um aborto. Passado mais algum tempo, Pamela Anderson engravidou novamente. Dessa vez deu certo, eles estavam muito felizes e começaram uma reforma em sua casa para recepcionar o bebê que vinha chegando. Na casa de Pamela Anderson e Tommy Lee tinha um cômodo externo onde eles guardavam um cofre. Nesse cofre haviam muitas fitas VHS que eles filmavam o dia a dia deles. Naquela época, gente, para quem é novinho, não tinha celular, não tinha mídia digital, era tudo no analógico. Então eles tinham uma câmera de mão para filmagem em fita VHS e eles iam filmando o que eles achavam interessante, a vida deles, os acontecimentos. Quando a fita acabava, eles retiravam a fita, etiquetavam com o acontecimento e guardavam num cofre. Um cofre que ficava num cômodo externo na casa, né? Um cofre enorme, do tamanho de um armário, né? Um guarda-roupa, tipo um guarda-roupa. Mas era um cofre fechado, onde eles guardavam essas fitas e outros objetos de valor, joias, o biquíni que a Pamela Anderson casou, enfim. Naquela reforma da casa, tinha muita gente entrando e saindo da casa. Muitas pessoas, muitos operários, o pessoal que estava trabalhando ali na reforma, estava entrando e saindo direto. Quando, de repente, o casal se depara com o sumiço do cofre. O cofre simplesmente desapareceu da casa do casal. Na hora, eles ficaram pensando, o que aconteceu? E agora? Vamos fazer um boletim de ocorrência? Mas assim, nada que tinha ali era muito valioso. Porque, gente, na época, não existia isso de vazar conteúdo.
vazar vídeo, foto, não tinha isso. A internet era muito restrita, não existia essa propagação de mídia digital como tem nos dias de hoje. Então eles nem se importaram muito com esse sumiço das fitas, aliás. Até que passaram-se alguns dias, o Tommy Lee e a Pamela Anderson receberam uma correspondência e era uma fita VHS. Quando eles colocaram essa fita no videocassete, eles viram que eram várias cenas deles. E nestas cenas tinham eles em momentos íntimos, se é que vocês me entendem, e além desses momentos íntimos, atos, né, sexuais, tinham vários consumos de substâncias ilegais, né? Mas o que eles se preocupavam realmente era quem tinha pego isso e que fim a pessoa daria nesse conteúdo, né, da vida deles. E foi, assim, algo devastador. Para uma parte só, né? A gente sabe que para as mulheres uma questão como essa é bem grave, é bem complicada, e é nesse ponto que eu quero chegar. Qual foi o impacto qual foi a repercussão na vida do casal do vazamento destas cenas, né? Essas cenas obviamente vazaram, muita gente acessou isso, essas cenas foram parar na internet e isso foi muito positivo para a carreira do Tommy Lee. Porque o público do Tommy Lee era um público admirador desse tipo de ato, de escândalos, enfim, de loucura. Mas a Pamela Anderson, ela estava num momento crucial da carreira dela como atriz. Ela precisava de respeito, ela precisava de um posicionamento diferenciado, né? E para a mulher sempre foi mais desgastante, mais dispendioso, vamos dizer assim, adquirir um respeito midiático perante uma profissão de atriz. E foi nesse momento que a carreira dela começou a ir por água abaixo. Existem várias especulações do porquê isso aconteceu, de quem foi. Existe até a hipótese de que seria o próprio Tommy Lee que teria mandado roubar essas fitas e divulgar essas cenas, porque o Motley Crue, nesse momento, a banda estava um pouco decadente, a galera estava se internando, o pessoal da banda mesmo, eles estavam se internando por conta de dependência química, enfim. Existem muitas hipóteses mesmo de que seria realmente o pessoal que estava trabalhando na obra da casa ou se era realmente o Tommy Lee querendo criar aí uma mídia perante a imagem dele, sem pensar em como a esposa dele seria vista após a propagação destas cenas. O que aconteceu com a carreira da Pamela Anderson após a divulgação dessas fitas? Galera, pega o seu café, que essa história dá pano pra manga. Eu conheci a Pamela Anderson após a divulgação dessas cenas e eu erroneamente achava que ela era uma atriz pornô, de verdade. Eu nem sabia das séries e de nada dela, eu achei que ela fosse uma atriz pornô. E ela não era, e ela nunca foi. Mas qual é o problema de ter umas cenas mais eróticas vazadas, já que ela tinha posado tantas vezes para Playboy assim? Todo o problema do mundo. Pamela Anderson alega que ela nunca recebeu $1. Ela nunca recebeu valor algum por estas cenas. Na época, um grande empresário entrou em contato com os dois, né, com o casal, e perguntou se eles se interessariam em assinar um contrato de direitos autorais das imagens, passando a propriedade das imagens para ele, né, por um valor exorbitante, se eu não me engano, $5 milhões ou $5 bilhões. Ambos não aceitaram, mas principalmente Pamela Anderson ficou muito constrangida com essa proposta e levantou-se mais uma hipótese. Será que esse empresário teria algo a ver com o roubo da fita? Não sabemos. O que aconteceu de fato foi que a carreira da Pamela Anderson começou a degringolar, a cair ladeira abaixo, rolando e rolando e rolando. Por quê, minha gente? Ela nunca mais recebeu nenhuma proposta de filmes que levassem a sério sua carreira como atriz. Só recebeu propostas para programas satíricos que tratavam ela realmente como uma coisa grotesca, caricata e ridícula. Essa é a palavra. Tratavam ela como ridícula. A parte legal disso tudo é que ela tem hoje 2 filhos que são maravilhosos do relacionamento com Tommy Lee. Mas vamos agora falar da questão de relacionamento,
né? O Tommy Lee teve lá uma paixão eufórica pela Pamela Anderson e ela também teve essa paixão, mas ele reivindicava uma presença da esposa mesmo após ter ganhado o bebê, uma presença que ela não podia dar. Ambos eram celebridades muito malucas e nas vezes em que eles saíram juntos após o nascimento dos bebês, Pamela Anderson foi considerada uma abandonadora de filho e os paparazzis perguntavam onde está seu filho e os dois ficavam muito nervosos e irritados, agrediam os paparazzis, a mídia, quebravam câmeras, enfim, eram duas celebridades bem malucas mesmo e intolerantes totalmente. Com razão, né, gente? Eles tinham a privacidade deles invadida constantemente. A Pamela teve 2 bebês bem pertinho um do outro, pouquíssima diferença, acho que não tem 2 anos de diferença as duas crianças. E após a segunda gestação, o Tommy Lee começou a reivindicar a presença da esposa de uma forma como ela não podia mais. Vocês sabem como é, né, gente? Quando a gente tem filho, as coisas mudam um pouco de figura. A gente muda como mulher, a gente amadurece muito, muita coisa que a gente fazia a gente não faz mais e talvez o companheiro não soube aí discernir e evoluir como ela precisava que ele fizesse para estarem juntos até hoje. Tommy Lee acabou agredindo a Pamela Anderson não só verbalmente, mas talvez também fisicamente. Ela se separou, levou os bebês e continuou a sua vida de forma talvez um pouco anônima. Ela se envolveu com muitas causas dos animais, trabalhou em ações sociais e essas coisas. Os filhos contam no documentário da Love Story que ela viveu durante muito tempo da vida dela sem muito dinheiro. Ela acabou se importando em cuidar mais das pessoas do que de si própria. Ela teve vários outros casamentos e relacionamentos que não deram certo. E no documentário ela também conta que talvez esses relacionamentos não tivessem dado certo porque nenhum foi com o Tommy Lee. E que talvez o grande e maior amor da vida dela tenha sido o Tommy Lee. Muito da vida da Pamela Anderson foi devido à sua infância. Ela via muito os seus pais, a mãe e o pai, se agredirem verbalmente e depois fazerem as pazes de forma muito rápida e talvez isso tenha impactado em suas escolhas amorosas e de relacionamento. A Anderson também conta que sofreu alguns abusos físicos na sua infância, o que eu também acredito que tenha impactado muito nas suas escolhas e na sua forma emocional na fase adulta. O que é muito complicado e que a gente precisa pensar, gente, é no impacto que as nossas ações, que as nossas escolhas causam aos nossos filhos e também as ações que os nossos pais tiveram que impactaram na gente, nas nossas escolhas e na nossa vida hoje, né? Padrões precisam ser quebrados. Dores precisam ser resolvidas e o quanto antes a gente trouxer essas questões para nossa consciência, menos a gente vai fazer o nosso filho sofrer e o nosso neto, enfim. Um trauma passa de uma geração para outra de forma inconsciente. E o que eu quero deixar aqui também é uma reflexão do seguinte: muitas vezes as pessoas nos enganam pela aparência dela. Não só uma aparência, sei lá, a Pamela Anderson era maravilhosa, sempre foi lindíssima esteticamente falando, totalmente padrão de beleza. Mas ela não era só isso. Ela foi muito mais do que isso. Ninguém sabe o sofrimento que essa mulher passou ao longo da sua vida, da sua infância, da sua adolescência e até mesmo na fase adulta. Todo mundo só conhece a CJ Parker de SOS Malibu. E a vida não é isso. A vida não é um algodão doce. E a admiração que a gente desenvolve por uma pessoa, seja ela homem ou mulher, mas eu tô falando aqui principalmente para as mulheres que julgam pela capa, é o seguinte, gente. Nós precisamos conhecer a fundo. Ninguém é apenas o que aparenta ser pela casca. Pamela Anderson não é só glamour e polêmicas. Ela é uma voz ativa. Hoje ela vive de forma um pouco mais reclusa, próxima à natureza, em uma propriedade dela e de sua família no Canadá. Essa situação do vazamento da fita íntima de Pamela Anderson impactou tanto na vida dela que em 2023 foi lançada uma série com o nome Pam e Tommy, contando a história do vazamento da fita. Ela ficou tão mal com isso que ela nunca quis nem assistir isso.
Tommy Lee mandou uma mensagem para ela falando o seguinte: Pamela, não deixe que isso interfira no seu emocional como interferiu no passado. Então você imagina o quanto isso impactou no emocional dessa mulher. Pamela Anderson prova que nenhuma mulher deve ser definida apenas pela sua aparência. Se você gostou dessa história, já deixa o seu like, compartilha, comenta o que você acha dela e quem você quer ver aqui no nosso próximo vídeo. Até a próxima!